Eu iniciei a semana falando para você das recompensas da cooperação, explicando que toda vez que você consegue obter a cooperação das pessoas, você tem uma recompensa direta no esforço que elas fazem junto com você para aquele objetivo, para aquela missão ou para realizar aquilo que você está implementando. Mas indiretamente vem uma série de outras recompensas, que são as recompensas sobre o trânsito emocional, do coeficiente de inteligência emocional que essas pessoas que estão cooperando com você estão colocando em cima da mesa, que você está convivendo com isso, que você está dividindo isso. A experiência que essas outras pessoas trazem daquilo que já viveram, porque todos nós sabemos que elas foram criadas em lares diferentes, nasceram com conceitos diferentes, moram em cidades ou países diferentes. Todas essas recompensas só são possíveis quando você tem um ambiente de cooperação harmônico, quando você tem uma verdadeira família vivendo dentro daquele empreendimento, dentro daquele negócio, dentro daquela empresa ou dentro daquela iniciativa que pode muitas vezes ser até uma iniciativa filantrópica, uma associação ou algo em prol do benefício da humanidade, não importa. As recompensas são enormes, enormes, e você precisa ter consciência disso para que você enxergue ao teu redor esse movimento que acontece quando várias pessoas estão juntas cooperando em cima de um objetivo ou de uma missão comum. Eu expliquei para você também que nós temos que ter o hábito de vencer as preocupações. Nós, ocidentais, temos um hábito muito enraizado na nossa sociedade, que são as preocupações, que são o fato da gente tentar antever o futuro, criando ansiedade, o fato da gente querer definitivamente se preocupar ou pensar em algo que ainda nem aconteceu, criar um problema que não existe, ou seja, deixando a nossa paz, o nosso bem-estar e a nossa tranquilidade de lado, colocando a preocupação na frente. Eu aprendi e passei para você que o mais importante da vida é nós nos preocuparmos com aquilo que temos que fazer naquele dia. O dia de amanhã fica para o dia de amanhã. O dia de depois de amanhã fica para o dia de depois de amanhã. Você precisa entender, focar, colocar tuas energias e a tua colaboração junto do grupo que você faz parte para aquele dia. O dia seguinte fica para o dia seguinte. Se não for dessa forma, você não consegue desenvolver harmonia e cooperação verdadeira, porque você vai estar sempre preocupado com o que poderá acontecer e não com o que vai acontecer. Você está sempre tentando antecipar passos e problemas que muitas vezes nem se materializam, nem acontecem. Isso é um hábito nosso, dos ocidentais. Você precisa combater isso fortemente e entender que o teu foco e a tua preocupação ela tem que ser diária. Se você pensar assim, tudo vai dar certo. Se você pensar diferente, você vai adoecer e vai trazer com você problemas ligados à ansiedade, dentre outros males que são hoje o mal do século. Por outro lado, se você tiver essa consciência e essa disciplina, você vai viver bem, em harmonia e vai contribuir com o máximo, com o melhor do que você tem para dar. Eu te expliquei também que um exército vitorioso é um exército que canta, ou um exército que canta é um exército vitorioso, tanto faz. Na verdade, eu quis mostrar para você que quando existe harmonia dentro de um exército, quando existe todo um movimento em prol de estar todos colaborando com o mesmo objetivo, com a mesma conquista, nasce ali dentro uma estrutura vitoriosa, mas que dá vazão, na grande maioria das vezes, ao medo, à dificuldade de enfrentar o desconhecido pela falta do conhecimento. A grande maioria das pessoas que está ali, quando chega na hora da batalha, quando chega na hora de se provarem, de colocarem todo o seu esforço para fora, elas, na grande maioria das vezes, vão ter medo, vão ter receio e vão passar por problemas que vão ser intransponíveis, emocionalmente falando. Mas quando se canta, quando você tem uma voz à frente, quando você tem um líder, quando você tem um grito de guerra, quando você tem alguém estimulando essas pessoas a esse movimento, elas acabam dando lugar, tirando o medo e colocando a força, a crença e o acreditar que cooperando com aquele grupo vão obter o resultado,
vão conseguir cumprir a missão, conquistar o território e muitas vezes vencer o oponente. Lembrei a você também que esse mesmo exército, com harmonia e bem-estar, ele é capaz de superar um exército maior. Por quê? Porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. A cooperação para a criação e para o bem-estar da humanidade é algo que também precisa ser muito bem falado. Hoje, como eu bem coloquei, nós estamos vivendo o problema da Covid-19. Nós estamos aqui diante de uma pandemia mundial que está afetando a todos. Todos os países, todas as culturas, todas as raças, todo mundo está vivendo esse problema da Covid no mundo inteiro. E a partir disso, quando isso aconteceu, quando todos nós ficamos de joelhos diante de uma ameaça invisível, que é um vírus, a humanidade voltou-se para si mesma. A humanidade se redescobriu como ser humano. A humanidade percebeu que ela é muito mais forte, cooperando e colaborando para a solução disso do que de forma individual. É belíssimo esse movimento que nós estamos vivendo com a Covid-19, onde as pessoas passaram a valorizar novamente as pessoas, onde as pessoas passaram a ter empatia e passaram de verdade a voltar a se importar com o vizinho do lado, com as pessoas que, no final de tudo, é o que realmente interessa. Também expliquei para você que nós não estamos cooperando com o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento de aquecimento global, um momento em que tudo está acontecendo, mas que não chegou à nossa porta ainda como chegou a Covid-19, onde as consequências do aquecimento global ainda não estão sendo sentidas fortemente pelo ser humano, pelas estruturas, pelos países e pelo aquilo que a gente tem. Mas todos nós já sabemos, pelos modelos de computador e pelo aquilo que os cientistas do tempo vêm nos avisando, que se nós continuarmos avançando com essa maluquice, que é o volume de produção não só de CO2, mas como das indústrias, como do petróleo, como tudo aquilo que a humanidade vem produzindo, vai chegar a um ponto que isso vai ser irreversível. Eu acredito até que o que nós estamos vivendo nada mais é do que uma resposta do meio ambiente contra as nossas atitudes, contra tudo aquilo que nós fizemos nos últimos 50, 100 anos contra o meio ambiente. Se nós tivermos essa consciência agora, se aproveitarmos esse momento da Covid, onde estamos todos trabalhando de forma cooperativa, de forma conjunta, em busca da solução desse resultado, é a grande chance que nós temos de virar esse jogo. É a grande chance que nós temos de mudar nossas matrizes energéticas, é a grande chance que nós temos de conservar o meio ambiente, que é o local onde a gente vive e a gente quer que os nossos netos, bisnetos, tataranetos recebam como nós recebemos. Isso é muito importante. E por fim, eu falei para você que o ano 2000 iniciou a era do compartilhamento. Uma era belíssima, onde o ser humano aprendeu a compartilhar pelo excesso, aprendeu a entender que a gente é naturalmente egoísta e patrimonialista quando a gente é criado, mas que com o passar dos tempos, as novas gerações, os milênios, e as pessoas que foram vindo depois, elas passaram a não mais ter o conceito de ter, e sim passaram a ter o conceito de ser. Elas querem viver experiências e não comprar um apartamento. Ela quer andar de Uber e não comprar um carro. Ela quer compartilhar uma casa de praia que muitas vezes ela vai usar 2 ou 3 vezes por ano apenas. Nesse momento, a gente está tendo a consciência global de que produzimos demais, que estamos vivendo sob excesso. E esse excesso pode ser dividido com aqueles que não têm, ou que não têm a oportunidade de pagar o preço cheio, que não têm a oportunidade de pagar pelo valor integral, como no passado era a única solução que se tinha para que você pudesse ter acesso a esse tipo de coisa. Hoje compartilha-se de tudo: avião, helicóptero, casas de praia, hotel, entre outras coisas. Se você hoje tiver algo sobrando, se você hoje tiver algo que você não está utilizando, uma casa de praia, uma casa de campo, um quarto na tua casa que não esteja tendo uso, você tem chance de ganhar dinheiro com ele e ainda de quebra colaborar com o meio ambiente. Esse nível de consciência, meus amigos, ela tem que ser
de todos, meu, seu e de todos os outros. Eu te aguardo no próximo episódio.